Canal Brasil Pátria do Evangelho, 12ª palestra. O perdão, primeira parte, início. Conceitos de perdão e ofensa. Perdoar em grego é apieme, quer dizer desligar, soltar, libertar. Do latim perdonare significa desculpar, absolver, evitar. Perdoar é assim o mesmo que desculpar, absolver, libertar, livrar alguém da culpa de um ato considerado ofensivo ou inadequado. É proporcionar ao ofensor a oportunidade do arrependimento e da corrigenda. E, sobretudo, oportunizar a si mesmo o alívio do peso do ódio, da mágoa e do rancor. O conceito de perdão é aquele contido no Evangelho, concessão indefinida de oportunidades para que o ofensor se arrependa, o pecador se recomponha, o criminoso se liberte do mal e se erga redimido para a ascensão luminosa. Associada ao perdão há sempre uma ofensa, e as figuras do ofensor e do ofendido. Ofensa significa injúria, agravo, ultraje, afronta, lesão, dano, ferir susceptibilidades. Ela depende do grau evolutivo, tanto do ofendido quanto do ofensor, pois o ser espiritualizado não se envolve com coisas de pouca importância, coisas irrelevantes e insignificantes, bobagens. Há que se considerar ainda a semântica das palavras, pois muitos agravos vêm da má compreensão ou da má interpretação daquilo que se disse. Considerar-se o injuriado depende também de nosso estado emotivo, de nossa situação financeira, do nosso estresse. Uma pessoa desempregada pode se sentir ofendido simplesmente porque a outra lhe manda trabalhar. Perdoar é esquecer? Uma crença popular que atrapalha a prática do perdão é a frase tão comum: perdoar é esquecer, ou quem perdoa esquece. Perdoar não é esquecer, pois se trata de coisas independentes, nada tendo a ver uma com a outra. São coisas distintas, até porque não somos alienados. Temos no cérebro uma memória que registra todos os fatos. Por isso, quem perdoa não tem que necessariamente esquecer do agravo sofrido. O que é preciso, na verdade, é esquecer no sentido de diluir a mágoa, a raiva ou o ressentimento que o fato gerou. Caso contrário, o perdão é superficial ou até mesmo ilusório. Esse tipo de esquecimento é extremamente benéfico para quem sofreu algum tipo de agressão, porque a energia gerada a cada instante em que se revive o fato infeliz aumenta a ferida que se formou e, numa verdadeira roda viva, acumula novo e desnecessário sofrimento. Tanto isso é uma verdade que a própria ciência da psicologia diz a todo instante, atestando que o esquecimento da mágoa por si só vale como uma excelente psicoterapia, pois que o apego à ofensa propicia ao ofendido a oportunidade de carregar sozinho a chaga em que ela se constitui. A diferença está naquele que realmente perdoa e consegue libertar-se daquela parte pesada da lembrança, a ponto de não mais sofrer ao relembrá-la. Daí, como dizem os cristãos, perdoar é bom para quem perdoa, ou seja, quem perdoa livra-se do fardo triste que carregava, e quem foi perdoado nem sempre alcança a mesma graça, de vez que assumiu um ônus pelo qual responderá, ainda que perdoado. A dificuldade de perdoar. Por sermos ainda espíritos imperfeitos, dotados de muito orgulho e egoísmo, temos grande dificuldade em perdoar através da percepção dos sentimentos e emoções daqueles que nos têm ofendido. Muitas vezes somos verdugos impiedosos daqueles que nos rodeiam. Entretanto, quando nos tornamos vítimas, a nossa dor parece infindável, maior que a dor que podemos provocar em outrem, ao ponto de nos acharmos injustiçados. Quando erramos e reconhecemos o nosso erro, desejamos receber o perdão daquele que foi vitimado por nós. Todavia, muitas vezes não somos capazes de perdoar. Há uma dificuldade muito grande em se colocar no lugar do outro. Esquecemos que somos falíveis e costumamos apontar os erros alheios. Falta-nos compreensão e tolerância. Como trazemos ainda o mal dentro de nós, percebemos nos outros com muito mais facilidade os defeitos, o que nos impede de compreendê-los.
Habituamo-nos a julgá-los preconceituosamente, com exigências que não temos para conosco. Vivemos durante inúmeras encarnações considerando o perdão, a indulgência, a bondade como expressões de fraqueza, de covardia. Entendíamos ser um dever vingar-nos sempre que nos julgássemos ofendidos. Melindramo-nos tão facilmente por tão pequenas coisas com as pessoas com as quais convivemos e até com as que amamos. Por quê? Por estarmos no presente tentando desenvolver em nós as virtudes exemplificadas por Jesus, esforçando-nos para vivenciar o bem, mas ainda muito distante dessa conquista, irritamos facilmente com aqueles que voluntário e voluntariamente nos apontam nossos erros e enganos. Gostaríamos que todos nos julgassem pelas nossas boas intenções e não pelas nossas atitudes e ações equivocadas. Porém, nós também, em relação aos outros, não nos esforçamos em compreender as suas dificuldades, os seus sentimentos e queremos deles atitudes e ações que consideramos ideais, mas que ainda estão distantes de ser desenvolvidas por nós em nós. A razão por que devemos perdoar encontra-se na constatação de que todos nós ainda somos imperfeitos. Outras razões são a de que devemos perdoar para facilitar a convivência, o relacionamento entre nós e os outros. Todos desejamos ser felizes e viver e trabalhar em ambientes agradáveis, harmoniosos, que proporcionam prazer, satisfação, paz e o perdão recíproco, fraterno, de quem compreende que todos cometemos erros e, portanto, precisamos de indulgência. Esse perdão é o elemento capaz de transformar qualquer ambiente conturbado em ambiente prazeroso. Vivemos em um mundo de ondas e vibrações que se cruzam, se atraem, se repelem, conforme suas semelhanças e diferenças. Todo sentimento negativo, da tristeza ao ódio, pelas vibrações tensas e opressas que emitem, atraem outras semelhantes de encarnados e desencarnados. Em nosso próprio benefício, pois precisamos cultivar sentimentos nobres para, ao irradiá-los, atraímos as irradiações boas. A mágoa, o rancor, a raiva, o desejo de vingança que nos impedem de perdoar, nos priva também de atrair energias boas e agradáveis. Quando alguém nos magoa, nos agride, nos fere, o perdão é a nossa proteção contra o assédio das energias negativas. Devemos perdoar sempre, porque o perdão, mesmo quando unilateral, desfaz o sentimento de animosidade. E no decorrer do tempo, na convivência nessa existência ou em futuras, através dos laços que se entrelaçam, o perdão terá sido a chave que abriu a porta do coração à amizade, ao relacionamento afetuoso, transformando adversários em amigos. Quem necessita de perdão? Todos nós, ainda que espíritos eternos, somos imperfeitos, como demonstra a complexidade de sentimentos e emoções contraditórios que se agitam dentro de nós, levando-nos a erros e enganos. Precisamos conseguir a consciência da necessidade do amparo mútuo e o perdão no dia a dia oferece a quem perdoa e ao perdoado a oportunidade de refletir sobre quem é, porque está aqui e para onde vai. O perdão no dia a dia leva-nos à humildade de reconhecermos-nos todos iguais na origem e na destinação, nas possibilidades do desenvolvimento do nosso potencial, com as mesmas dificuldades de aprendizado. Por que então sermos duros, exigentes, rigorosos com os outros e indulgentes conosco? Como aprender a perdoar? Perdoar é desculpar não valorizando a ofensa, minimizando-a. É esquecer o mal recebido. É não sentir no ofensor um inimigo, mas uma pessoa com dificuldades pessoais. Se alguém nos ofende, não o faz por maldade, mas por ignorância. Significa que quem nos ofendeu ignora, ainda não aprendeu a lição do respeito. Sendo assim, haveremos de aceitar as pessoas como elas são, cheias de virtudes e defeitos. Não há perfeição, ainda somos imperfeitos. Vamos sair da ilusão de que os outros devem ser perfeitos, principalmente quando agem conosco. É claro, sabem por quê? Porque se iludiram com ela
pensando que seria perfeito o tempo todo. Provavelmente notaram muitas virtudes e aí passaram a imaginar que aquela pessoa era um anjo caído do céu. Mas quando essa mostrou seus defeitos, veio a desilusão, o engano, a decepção. Aí muitos dizem que não conseguem perdoar porque estão muito magoadas. Porém, o problema não está no outro, pois era previsível que, por mais especial que essa pessoa fosse, um dia acabaria agindo de forma diferente daquela que esperávamos. O erro está em nós que não aceitamos as pessoas como elas são, mas, acima de tudo, em um grau elevado de evolução, perdoar é não se sentir ofendido, magoado, ferido pelo outro. Esse ideal a ser perseguido é não necessitar de perdoar porque vê no ofensor o irmão necessitado de ajuda, de compreensão, de amor. É uma luta interna invisível aos olhos alheios, por vezes muito difíceis, e tanto mais difícil se torna para a pessoa dominada pelo orgulho e egoísmo. Perdoar não é uma atitude, é o reconhecimento da própria luz que está em nosso coração, é o desejo que o próximo reencontre sua verdadeira natureza. É necessário o treino constante do perdão, já que ofendemos, nos sentimos ofendidos. Há o ditado popular: errar é humano, perdoar é divino. Entretanto, se errar é humano, perdoar também tem que ser humano. Nós é que temos de resolver nossos problemas. Temos o hábito de dizer: Deus que me perdoe. Mas Deus não tem que perdoar. Ele não se ofende, o perdão está relacionado com ofensa. Se não há ofensa, não é necessário perdão. Ele criou leis para reger as nossas ações. Seremos felizes ou desgraçados de acordo com a nossa escolha. Deus dá a cada um de forma igual os meios de aprimoramento, mas a cada um será dado de acordo com suas obras. Na prece conhecida como Pai Nosso, Jesus nos ensina: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, colheremos aquilo que plantamos. Se não perdoarmos, como querer que as pessoas nos perdoem? O auto-perdão. Uma das fontes de autoagressão vem da busca apressada de perfeição absoluta, como se todos devêssemos ser deuses ou deusas de um momento para outro. Aliás, a exigência de perfeição é considerada a pior inimiga da criatura, pois leva a alma a uma constante hostilidade contra si mesma, exigindo-lhe capacidades e habilidades que ela ainda não possui. Se lutamos conosco, nos condenando, exigindo de nós mesmos atitudes que estão acima das nossas forças, podemos estar apenas nos punindo, o que não será produtivo. No entanto, se nessa luta interior reconhecemos as nossas limitações e nos dispomos a caminhar com confiança, progredindo, corrigindo as próprias atitudes na medida das nossas forças e apoiados na fé, então sim, estamos nos concedendo o auto-perdão. O sentimento de culpa é altamente prejudicial, pois inconscientemente passamos a nos punir durante toda a nossa vida, gerando distúrbios de comportamento, tais como isolamento, depressão, tristeza crônica, falta de cuidados com a saúde, com a aparência, desinteresse pela vida. Muitas das doenças congênitas, como paralisias, mudez e outras deficiências, quase sempre têm aí as suas origens, inclusive alguns casos de câncer que se manifestam ao longo da existência física. Não ter sentimento de culpa não significa que não devemos ter consciência das nossas dificuldades e limitações, porque esta condição é indispensável para o processo de reparação e renovação. O que não podemos é estilizar a nossa capacidade de reação, como se a vida não tivesse de continuar de qualquer modo. A autopunição fragiliza o espírito e abre caminho para a ação do obsessor. O auto-perdão, a autocompreensão permite que o espírito reúna suas forças e abra o caminho para o auxílio externo. Deus nos perdoa sempre. Nós é que ainda não aprendemos a nos perdoar. Quando reencarnamos, trazemos as marcas das reencarnações anteriores fortemente gravadas no nosso subconsciente.
Muitas delas se configuram como um profundo sentimento de culpa em acentuado remorso pelos erros cometidos. À medida que a cada encarnação aprimoramos o nosso senso de justiça, mais exigente nos tornamos quanto ao cumprimento da lei em nós mesmos. Da mesma forma que aprimoramos o nosso senso de justiça, ampliamos o nosso amor, deixamos de nos punir com o sofrimento e passamos a usar a caridade e o amor ao próximo para cobrir a multidão dos nossos pecados. Embora o nosso consciente não registre o processo autopunitivo existente em nosso subconsciente, podemos exercer um trabalho consciente a fim de nos libertarmos desse processo altamente negativo. Deus não quer seus filhos entregues a um remorso excessivo, tornando-os improdutivos, mas sim ativos, buscando nas relações louváveis o equilíbrio da própria consciência. A autopunição se acentua no período noturno, quando deixamos nosso corpo entregue ao devido descanso e assumimos temporariamente nosso estado de inconsciência. Entretanto, se durante o período de vigília exercitamos o nosso perdão, essa atitude se refletirá nos momentos em que retomamos o estado de inconsciência, amenizando o rigor da autocondenação. O perdão, primeira parte, fim. Se você gostou desse vídeo, nos ajude dando um like ou clicando na mãozinha positiva. Se também acredita que o conteúdo possa ser útil para outras pessoas, compartilhe com elas nosso canal. Se quiser ser avisado do lançamento de novos vídeos, inscreva-se no canal e clique no sininho. Isso. Gratidão pelo apoio e ajuda.